Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, pessoal, boa tarde. Vamos começar agora o nosso estudo do livro Paulo e Estevão, né? Nós andamos um pouco afastados aí para os tempos, temos tido dificuldades em fazer os nossos estudos, né? Mas hoje, graças a Deus, estamos aqui para fazer o nosso estudo tão querido do livro Paulo e Estevão, que, por sinal, já está no final, né? Falta bem pouquinho para a gente concluir. Bom, vamos cumprimentar aqui as nossas amigas que já estão conosco aqui nos bastidores. Nossa querida Miriam Becker, boa tarde, Silvia, a todos. Nossa querida Zanise, boa tarde a todos. Obrigada, senhor, pelo apoio. Imagina, querida, disponha, sempre à vontade, né? É muito bom ter você aqui conosco. Bom, pessoal, como nós sempre fazemos, né? Vamos ler uma página de ambientação. Hoje nós vamos usar um livrinho diferente desses que normalmente eu uso, né? Daquele que eu tenho usado ultimamente. Hoje vamos usar o Gotas de Sabedoria, que é uma psicografia do Emmanuel Cristiano pelo espírito Pietro Augustus. Pietro Augustus. E vejamos aqui o que temos para esta tarde. Caiu para a nossa reflexão o texto Edifica. Tudo na natureza é harmonia. Tudo conspira em benefício do bem do planeta. Da mesma forma, age em benefício de todos, edificando a paz em toda parte. Usa a boa palavra e constrói. Constrói a fraternidade. Utiliza-te das boas ações e erige o edifício da concórdia. Vale-te do bom senso e pacifica os humores. Da tua inteligência extrai os bons pensamentos, estruturando uma atmosfera lumínica em torno de ti. Desfaz-te dos teus sentimentos inferiores e, no lugar de sombras, aprende a fazer luz. Que lindo, né? Desfaz-te dos teus sentimentos inferiores e, no lugar de sombras, aprende a fazer luz. Muito lindo, né? Muito lindo. Vamos cumprimentar a nossa querida Aurélia também, que chegou aqui. Boa tarde, Aurélia. Tudo bom?
Verinha Parente. Oi, Verinha. Boa tarde. Olha os likes, pessoal. Ah, sim. Os likes são sempre muito importantes, né? Quando vocês deixam os likes aqui no nosso canal, o YouTube entende que o vídeo deve ser compartilhado com outras pessoas, né? E isso é muito bom para todos nós. Bom, pessoal, agora vamos, como sempre, levar o nosso pensamento a Deus e fazer uma pequenina prece de abertura, ok? Então, vamos lá. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, mais uma vez, para nos orientar, nos incluir, nos auxiliar na realização de mais esse estudo. Muito obrigada pela presença amiga. Obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Que todos, encarnados e desencarnados, possamos ter o melhor de tudo que será dito na tarde de hoje. E assim, em teu nome, Pai, em nome de Jesus, e em nome de todos esses amigos que são os responsáveis pelos nossos estudos, começa agora mais um estudo do livro Paulo e Estevão. Que a paz do Senhor permaneça com todos nós. Graças a Deus, né? Vamos agora a uma leiturinha breve do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Caiu no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E vamos ler um trechinho do item 21, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções. Pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima da terra, acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal. A sábia previdência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Porque a vez de avaliar a justiça divina pela vossa, podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente. E seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se prescrutasses melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontrarias sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Graças a Deus, né? Muito bem, pessoal. Nós estamos aqui caminhando para o final do nosso livrinho, mas ainda falta um bocado, né? Ainda falta um bocado. Estamos no capítulo, deixe-me ver aqui, esses capítulos que são enormes, né? Estamos no capítulo, estou voltando aqui para tentar ver, eu ainda acho que aquele volta para Roma, né? Viagem para Roma. Vejamos, nossa, quantas páginas. Não, é o martírio em Jerusalém, que é o capítulo 8, né? O martírio em Jerusalém é o capítulo 8, né? Que da nossa segunda parte do nosso livro, que tem duas partes, né? A gente está agora no capítulo 8 ainda, o martírio em Jerusalém. No meu livro, essa edição aqui, tá, gente? Essa edição antiguinha. No meu livro está na página 487. Página 487.
Foi muito interessante, né? Vamos começar hoje a partir do pedacinho que diz assim: com essa antiga fórmula ficaram encerrados os trabalhos do novo julgamento, né? A partir desse parágrafo. Mas, né? Vou voltar um pouquinho na nossa leitura para a gente pegar o fio da meada, né? Vou pegar o fio da meada. Lembrando, né, que o Paulo de Tarso está sendo transportado, está como prisioneiro, né? E os judeus, os fariseus, desejam, né, levá-lo para ser julgado pelos judeus, mas ele vai e apela para César, né? Porque ele, afinal de contas, é um cidadão romano e tem o direito de ser julgado pelos romanos, né? Então, ele vai nessa situação e vai e apela para César. Então, vamos ver aqui. Abertos os trabalhos da Assembleia Singular, o governador interrogou o acusado com energia cheia de nobreza. Paulo de Tarso, entretanto, respondeu a todas as arguições com a serenidade que lhe era peculiar. Não obstante a manifesta animosidade dos judeus, declarou que em nada os havia ofendido e não se recordava de qualquer ato de sua vida no qual houvesse atacado o templo de Jerusalém ou as leis de César. Festo percebeu que tratava com um espírito culto e eminente e que não seria tão fácil entregá-lo ao sinédrio conforme julgara a princípio. Alguns rabinos haviam insistido para que ordenasse a remoção para Jerusalém, pura e simplesmente, a revelia de quaisquer preceitos legais. O governador não hesitaria, nesse particular, fazendo valer sua influência política, mas não quis praticar um ato arbitrário antes de conhecer as qualidades morais do homem focalizado pelas intrigas judaicas. No íntimo, considerava que, se tratasse de um personagem vulgar, poderia entregá-lo sem receio à autoridade tirânica do sinédrio, que, certo, o liquidaria. Mas outro tanto não aconteceria caso verificasse nobreza e inteligência no prisioneiro, porquanto, com seu apurado senso político, não desejava adquirir um inimigo capaz de prejudicá-lo a qualquer tempo. Tendo reconhecido os altos dotes intelectuais e morais do apóstolo, modificou inteiramente a sua atitude. Passou logo a considerar com mais severidade o interlocutor, chegando à conclusão de que seria crime agir com parcialidade no feito. Além da cultura que o acusado exibia, tratava-se de um cidadão romano por títulos legitimamente adquiridos. Formulando novas conjecturas e com imensa surpresa para os representantes confiados do sinédrio, Pórcio Festo perguntou ao prisioneiro se consentia em voltar a Jerusalém, a fim de lá ser julgado perante ele próprio pelo tribunal religioso da sua raça. Paulo de Tarso, compreendendo a cilada dos israelitas, replicou tranquilamente, enchendo a assembleia de assombro. Senhor governador, estou diante do tribunal de César, a fim de ser definitivamente julgado. Há mais de 2 anos espero a decisão de um processo que não posso compreender. Como sabeis, a ninguém ofendi. Minha prisão derivou tão só das intrigas religiosas de Jerusalém. Desafio, neste particular, o conceito dos mais exigentes. Se pratiquei algum ato indigno, peço eu mesmo a sentença de morte. Convocado a novo julgamento, acreditei tivesses a coragem necessária para romper
com as aspirações inferiores do Sinédrio. Olha, ele dando uma cutucada aí no governador, né? Fazendo justiça à vossa longanimidade de administrador consciencioso e reto. Continuo confiando na vossa autoridade, na vossa imparcialidade, isenta de favor, que ninguém poderá exigir dos vossos encargos honrosos e delicados. Examinai detidamente as acusações que me retêm no cárcere de Cesareia. Verificareis que nenhum poder provincial poderá entregar-me à tirania de Jerusalém. Reconhecendo essa valiosa circunstância e invocando meus títulos, embora creia sinceramente em vossas deliberações sábias e justas, apelo, desde já, para César. A atitude inesperada do apóstolo dos gentios provocou geral espanto. Pórcio Festo, governador, né, muito pálido, engolfou-se em sérias cogitações. De sua cátedra de juiz, ensinara generosamente o caminho da vida a muitos acusados e malfeitores. Entretanto, naquela hora inolvidável de sua existência, encontrava um réu que lhe falava o coração. A resposta de Paulo valia um programa de justiça e de ordem. Com imensa dificuldade, pedia o restabelecimento da calma no recinto. Os representantes do judaísmo discutiam acaloradamente entre si. Alguns cristãos mais apressados comentavam desfavoravelmente a atitude do apóstolo, apreciando-a superficialmente como se constituísse uma negação do testemunho. O governador reuniu à pressa o pequeno conselho dos rabinos mais influentes. Os doutores da lei antiga insistiram pela adoção de medidas mais enérgicas, no pressuposto de que Paulo se modificaria com algumas bastonadas. Entretanto, sem desprezar a oportunidade de mais uma prestigiosa lição para a sua vida pública, o governador cerrou ouvidos às intrigas de Jerusalém, afirmando que de modo algum podia transigir no cumprimento do dever, daquele significativo instante de sua vida. Desculpou-se, desapontado com os velhos políticos do Sinédrio e do Templo, que o fixavam com olhos rancorosos, e pronunciou as célebres palavras: apelaste para César, irás a César. Exatamente. E aí, com isso, né, o Paulo de Tarso fica livre de ser entregue aos judeus do Sinédrio, que só queriam, né, matá-lo de uma vez para que ele calasse a boca e parasse de falar em Jesus, né? Mas, como ele foi levado até o governador, representante de César, e falou com inteligência, né, com propriedade, o governador viu que ali não havia um homem comum e que, portanto, ele não poderia, de repente, se arriscar, né, a ter ali um inimigo. Então, o que ele fez? Ele agiu com a lei, né? O Paulo de Tarso é um romano, cidadão romano de direito, não estava alegando não saber por que estava preso, né? E pediu, então, que ele fosse julgado como cidadão romano, que fosse julgado por César, né? o seu imperador. E aí o governador concordou, né? Apelaste para César, irás a César. E os judeus que é um bem danado, né? Vamos agora, então, pegar daqui a nossa leitura de hoje, ok? Com essa antiga fórmula, ficaram encerrados os trabalhos do novo julgamento. O julgamento acabou por ali. Os representantes do Sinédrio retiraram-se extremamente irritados, exclamando um deles em voz alta para o prisioneiro, que recebeu o insulto serenamente: só os desertores malditos apelam para César. Vai-te para os gentios, indigno intrujão.
Ou seja, ele ficava danado, né? E dizendo que ele era um desertor, né? Obviamente que não, ele estava sendo esperto, porque o que valeria Paulo de Tarso, né? Sendo entregue aos judeus para serem eliminados, né? Seria uma situação semelhante ao que aconteceu com Jesus. Jesus estava aqui pregando e os judeus não queriam que ele falasse, o crucificaram. E mais ou menos estava caminhando Paulo de Tarso para a mesma situação, só que foi diferente, né? Ele apelou pela sua cidadania romana e será levado para ser julgado por César, né? O apóstolo fixou com benignidade enquanto se preparava para voltar ao cárcere. O governador, sem perder tempo, determinou se anotasse a petição do réu para prosseguimento do feito. No dia seguinte, demorou-se a estudar o caso e sentiu-se presa de grande indecisão. No dia seguinte, ou seja, ele foi levado de novo para o cárcere e o governador, né, foi estudar o caso. No dia seguinte, ficou assim, cheio de dúvida, né? Não podia enviar o acusado à capital do império sem justificar os motivos da prisão por tanto tempo nos cárceres de Cesareia. Como proceder? Exatamente, né? Não havia motivo para ele estar preso. O governador não tinha argumentos para prendê-lo, mas para enviar ele para ser julgado por César, ele precisava justificar a razão do Paulo de Tarso ter ficado preso tanto tempo lá nos cárceres de Cesareia. Como proceder, então? Mas, decorridos alguns dias, Herodes Agripa e Berenice vinham saudar o novo governador em visita cerimoniosa e imprevista. O preposto imperial não pôde dissimular as preocupações que o absorviam. E depois das solenidades protocolares devidas a hóspedes tão ilustres, contou a Herodes Agripa a história de Paulo de Tarso, cuja personalidade empolgava os mais indiferentes. Ou seja, Herodes, né, e a mulher, né, acredito eu que seja a mulher dele, né, Herodes e Berenice, foram lá prestar as homenagens e tal ao novo governador. E aí o governador acabou comentando com eles sobre a situação desse prisioneiro, né, Paulo de Tarso. E a personalidade era bastante interessante. O rei palestinense, que conhecia a fama do ex-rabino, manifestou o desejo de observá-lo de perto, ao que Festo anuiu satisfeitíssimo. Então, não somente pela possibilidade de proporcionar um prazer ao hóspede generoso, senão também por esperar das impressões do mesmo algo de útil para ilustrar o processo do apóstolo, que lhe incumbia enviar para Roma, né? Ele gostou, né, de que o Herodes tivesse pedido para ver, né, o Paulo de Tarso, porque ele achou que aquilo ali seria uma forma de homenagear, né, ao visitante, lá, ao rei lá palestinense, e, ao mesmo tempo, ele poderia obter, né, depois dessa visita do Herodes Agripa ao Paulo de Tarso, algum subsídio para preparar o documento que ele precisava mandar para Roma para justificar a prisão, né? Pórcio deu a este ato um caráter festivo. Convidou as personalidades mais eminentes de Cesareia, reunindo luzida assembleia em torno do rei, no melhor e mais vasto auditório da corte provincial. Olha, gente, que loucura! Que loucura, né? Um prisioneiro, o governador chega, é visitado por um rei, né?
Aí o rei pede para conhecer o prisioneiro e o governador faz uma festa convidando todas as autoridades para virem presenciar esta visita que o rei faria a um prisioneiro. É muito bizarro, né? É muito bizarro. Então, convidou as personalidades mais eminentes de Cesareia, reunindo luzida assembleia em torno do rei, no melhor e mais vasto auditório da corte provincial. Primeiramente, houve bailados e música. Em seguida, o convertido de Damasco, né, que é o Paulo de Tarso, devidamente escoltado, foi apresentado pelo próprio governador, em termos discretos, mas cordiais e sinceros. Herodes Agripa impressionou-se logo, vivamente, com a figura alquebrada e franzina do apóstolo, cujos olhos serenos traduziam a energia inquebrantável da raça. Curioso por conhecê-lo melhor, mandou que se defendesse de viva voz. O Herodes, né? Então, esse Herodes Agripa não conhecia, né? Não conhecia o Paulo de Tarso. E aí, diante disso, pediu que ele se defendesse, né? Paulo compreendeu a profunda significação daquele minuto e passou a historiar os transes da sua existência com grande erudição e sinceridade. O rei ouvia assombrado. O ex-rabino evocou a infância, deteve-se nas reminiscências da mocidade, explicou sua aversão aos seguidores do Cristo Jesus e, exuberante de inspiração, traçou o quadro do seu encontro com o mestre redivivo às portas de Damasco, a viva luz do sol. Olha, gente, ele contou a vida dele inteira, né? Ele contou, naturalmente, como ele foi um rabino, né? Como ele foi um doutor da lei de Israel, seguidor, né? Da lei de Israel e tudo mais, e como ele perseguiu os cristãos até que ele viu, né? Encontrou Jesus ressuscitado, né? Às portas de Damasco, e como naquele momento ele reconheceu em Jesus o Messias prometido. Olha a situação, né? Em seguida, passou a enumerar os feitos da obra de gentilidade, as perseguições sofridas em toda parte, por amor ao Evangelho, concluindo com veemência que, sem embargo, suas pregações não contrariavam, antes corroboravam as profecias da lei antiga, desde Moisés. Qual era a profecia? Que viria o Messias, e ele dizia que o Messias tinha estado lá, né? E que era Jesus. Dando curso à imaginação ardente e fácil, o orador tinha os olhos jubilosos e brilhantes. A assembleia aristocrática estava eminentemente impressionada com os fatos narrados, denotando entusiasmo e alegria. Herodes Agripa, muito pálido, tinha a impressão de haver encontrado uma das mais profundas vozes da revelação divina. Pórcio Festo não ocultava a surpresa que lhe assaltara subitamente o espírito. Não presumia um prisioneiro tamanho cabedal de fé e persuasão. O governador, né, Pórcio Festo, tinha apenas tido uma pequena amostra, né, do que era a inteligência do Paulo de Tarso. E agora, quando foi dado ao Paulo de Tarso falar, se defender, ele abriu o livro, né, e começou a contar toda a sua história desde a infância, né? E isso assombrou todos os aristocratas, né, todas as pessoas importantes que tinham sido convidadas para aquela festa, né? Inclusive o tal do Pórcio Festo, né? E, inclusive, também o Herodes. Não presumia no prisioneiro tamanho cabedal de fé e persuasão. Ouvindo o apóstolo descrever as cenas mais belas do seu apostolado, com os olhos repletos de alegria e de luz,
transmitindo ao auditório atento e comovido ideias imprevistas e singulares, o governador considerou que se tratava de um louco sublime. Olha, coitado dele, né? O governador disse que ele era um louco, pensou, né? Que ele era um louco sublime, né? Um louco sublime. E disse-lhe, em alta voz, na intercorrência de uma pausa mais prolongada: Paulo, és um desvairado. As muitas letras fazem-te delirar. Ou seja, estudou demais e ficou doido, né? O ex-rabino, longe de se atemorizar, respondeu nobremente: enganai-vos, não sou um louco. Diante da vossa autoridade de romano ilustre, eu não me atreveria a falar desta maneira, pois reconheço que não estás devidamente preparado para ouvir. Nossa, olha o que ele falou, né? Olha o que ele disse, que o Pórcio Festo, governador, não tinha capacidade de entender o que ele ia falar, né? Não estava devidamente preparado para ouvi-lo. Os patrícios de Augusto são também de Jesus Cristo, mas ainda não conhecem plenamente o Salvador. A cada qual devemos falar de acordo com a sua capacidade espiritual. Aqui, porém, senhor governador, se falo com ousadia, é porque me dirijo a um rei. Está falando ali do Herodes, né? É porque me dirijo a um rei que não ignora o sentido de minhas palavras. Exatamente. O que ele falou para o Pórcio Festo, que era romano e não conhecia todas aquelas tradições, aquelas coisas, não fez muito sentido. Mas ele vai e diz: eu estou falando para um rei, né? Um rei dos judeus aqui, que sabe exatamente do que eu estou falando, né? Então, aqui, porém, senhor governador, se falo com ousadia, é porque me dirijo a um rei que não ignora o sentido de minhas palavras. Herodes Agripa terá ouvido Moisés desde a infância, né? É romano pela cultura, mas alimentou-se da revelação de Deus aos seus antepassados. Nenhuma de minhas afirmações lhe pode ser desconhecida. De outro modo, ele trairia sua origem sagrada, pois todos os filhos da nação que aceitou o Deus único devem conhecer a revelação de Moisés e dos profetas. Credes assim, rei Agripa? E aí ele vai e cutuca o rei, né, para que o rei diga, concorde com ele, né? Não tem como. A pergunta causou enorme espanto. O próprio administrador provincial não teria coragem de se dirigir ao rei com tamanha desenvoltura. O ilustre descendente de Antipas estava altamente surpreendido. Extrema palidez cobria-lhe o semblante. Ninguém assim jamais lhe houvera falado em toda a sua vida. Percebendo-lhe a atitude mental, Paulo de Tarso completou a poderosa argumentação, acrescentando: sei que credes. Ou seja, ele nem precisou responder, ele respondeu por ele, né? Sei que credes, né? Confuso com o desembaraço do orador, Herodes Agripa sacudiu a fronte como se desejasse expulsar alguma ideia importuna. Esboçou um sorriso vago, dando a entender que estava senhor de si, e disse em tom de gracejo: ora essa, por pouco me persuades a fazer uma profissão de fé cristã. O apóstolo não se deu por vencido e revidou: oxalá que por pouco ou muito vos fizestes discípulo de Jesus.
não somente vós, mas todos quantos nos ouviram hoje. Né? Ou seja, o Paulo não perdia a oportunidade. Né? O Herodes disse lá, né, que ele quase, né, fez uma pilhéria, né, que ele quase o convenceu a ser cristão, e aí, né, o Paulo não perdeu o rebolado e disse, né, oxalá que por pouco ou por muito, né, vocês fizessem realmente discípulo de Jesus, não somente você, mas todos os que estão aqui ouvindo, né? Pórcio Festo compreendeu que o rei estava muito mais impressionado do que se supunha e, desejoso de modificar o ambiente, propôs que as altas personalidades se retirassem para a refeição da tarde em palácio. O ex-rabino foi reconduzido ao cárcere, deixando nos ouvintes imorredora impressão. Berenice é a mulher do Herodes, né? Berenice, sensibilizada, foi a primeira a manifestar-se reclamando clemência para o prisioneiro. Os demais seguiram a mesma corrente de benévola simpatia. Herodes Agripa tentou uma fórmula digna para que o apóstolo fosse restituído à liberdade. O governador, porém, explicou que, conhecendo a fibra moral de Paulo, tomara a sério o seu recurso para César, estando já pergaminhadas as primeiras instruções a respeito. Cioso das leis romanas, pôs embargos ao alvitre, embora pedisse o socorro intelectual do rei para a carta de justificação com que o acusado deveria apresentar-se à autoridade competente na capital do império. Desejoso de conservar sua tranquilidade política, o descendente dos Herodes não aventou qualquer nova sugestão, lamentando apenas que o prisioneiro já houvesse recorrido em derradeira instância. Né? O descendente de Herodes, né? Porque na história bíblica nós vamos encontrar cinco pessoas, né, com o nome de Herodes. Herodes pai, Herodes filho, isso e aquilo, são 5, não me recordo agora os 5, né? Mas esse aqui é um dos descendentes dos tais 5 Herodes, né? E aí ele, efetivamente, não quis acrescentar nada, dar nenhuma sugestão para a carta que o outro estava fazendo para Roma, né? Apenas lamentou que o prisioneiro já tivesse recorrido à última instância, que era Roma. Né? Naquele momento, né, supostamente, talvez, né, a mulher dele pediu, ele também estava disposto a libertá-lo, né? E outras pessoas ali também estavam dispostas a libertá-lo depois do que ele falou, mas como ele havia pedido a Roma, né, o governador romano já havia preparado as coisas e não podia voltar atrás. Mas foi apenas uma oportunidade. O Paulo não poderia, de forma nenhuma, adivinhar, né, que o Herodes iria visitar e que teria esse tipo de atitude. Muito mais fácil, né, que, como judeu e como era um Herodes, né, ele fosse a favor da morte de Paulo. Então, melhor prevenir do que remediar. O Paulo já havia apelado para a instância superior, que era César, né? Procurou, então, cooperar na redação do documento, mostrando-se contrário ao pregador do Evangelho, tão só pela circunstância de haver suscitado muitas lutas religiosas na camada popular, em desacordo com a unidade de fé colimada pelo Sinédrio, como baluarte defensivo das tradições do judaísmo. Para isso, o próprio rei assinara como testemunha, emprestando maior importância às alegações do proposto imperial. Pórcio Festo registrou o auxílio extremamente satisfeito. Estava resolvido o problema,
e Paulo de Tarso poderia partir com a primeira leva de sentenciados para Roma. Ou seja, o Herodes, né? O Herodes, para não ficar mal na fita, o que ele falou? Né? Ele disse, né? Acusou o Paulo de fazer o quê? De ter suscitado muitas lutas religiosas lá entre o povo judeu, né? Na camada popular lá dos judeus, em desacordo com a lei deles, que, segundo ele, era uma lei de unidade de fé, né? Lei essa de unidade de fé defendida, olha só, pelo Sinédrio, né? Ou seja, o Paulo era um arruaceiro que estava criando tumulto. E aí, o governador não tinha nenhum motivo que justificasse a prisão do Paulo. Precisava de um motivo, porque ele agora ia para Roma. Então, por que esse cara ficou preso tanto tempo? Né? A Roma queria saber. Ele não tinha o que dizer, porque não tinha culpa nenhuma. E aí o Herodes, né? O Herodes, vendo que o cara ia mesmo para Roma, então ele pegou e falou aquilo. Aí ele tem incitado lutas e desentendimentos entre a população e tal. O outro, que não tinha nenhum argumento, ficou feliz, porque colocou aquilo mesmo, como aquilo tendo sido a razão da prisão, e ainda teve ali o aval, a assinatura do rei, né? Do rei de Israel, para a sua afirmativa, a sua justificativa. Então, estava tudo certo para ele, né? Para o Festo lá, né? Estava tudo certo para ele, porque ele já tinha um motivo, né? Já tinha um motivo. Escusado dizer que recebeu a notícia com serenidade. Depois de um entendimento com Lucas, pediu que a igreja de Jerusalém fosse avisada, bem como a de Sidom, onde o navio certo haveria de receber carga e passageiros. Todos os amigos de Cesareia foram mobilizados no serviço das comovedoras mensagens que o ex-rabino dirigiu às amadas igrejas, menos Timóteo, Lucas e Aristarco, que se propunham acompanhá-lo à capital do império. Ou seja, ele mandou cartas às comunidades dali, né? Menos Timóteo, Lucas e Aristarco, que estavam dispostos a segui-lo, né, até Roma. Os dias correram céleres, até que chegou o momento em que o centurião Júlio, com a sua escolta, foi buscar os prisioneiros para a viagem tormentosa. O centurião tinha plenos poderes para determinar todas as providências. E logo, evidenciando simpatia pelo apóstolo, ordenou fosse ele conduzido à embarcação desalgemado, em contraste com os demais prisioneiros, né? Então, aqui nós já vemos um centurião romano que tinha simpatia pelo cristão Paulo de Tarso, que, sabemos, estava preso injustamente, né? Como sempre acontecia ali. E aí, já com a sua autoridade, mandou que ele fosse conduzido ao bar, sem precisar estar algemado. O tecelão de Tarso, apoiado no braço de Lucas, já era um senhor bem alquebrado e fraco, imagina. Esse tempo todo preso, sem alimentação correta, sem nada, né? Então, o tecelão de Tarso, apoiado ao braço de Lucas, reviu placidamente a tela clara e barulhenta das ruas, afagando a esperança de uma vida mais alta, em que os homens pudessem gozar fraternidade em nome do Senhor Jesus. Seu coração mergulhava em doces reflexões e preces ardentes, quando foi surpreendido com a compacta multidão que se premia e agitava na extensa praça à beira-mar. Ele foi, então, andando, né, pelas ruas até o bar, guiado por Lucas, e, de repente, ele olhando aquilo, sonhando um dia que a humanidade seria fraterna, né? De repente, ele se viu em meio a uma grande multidão.
Filas de velhos, de jovens e crianças aglomeraram-se junto dele, a poucos metros da praia. À frente, Tiago, alquebrado e velhinho, vindo de Jerusalém com grande sacrifício para trazer-lhe o ósculo fraternal. O ardente defensor da gentilidade não conseguiu dominar a emoção. Bandos de crianças atiraram-lhe flores. O filho de Alfeu, reconhecendo a nobreza daquele espírito heróico, tomou-lhe a destra e beijou-a com efusão. Ali estava com todos os cristãos de Jerusalém em condições de fazer a viagem. Ali estavam confrades de Jope, de Lida, de Antipatris, de todas as quadrantes provinciais. As crianças da gentilidade uniam-se aos pequeninos judeus que saudavam carinhosamente o apóstolo prisioneiro. Velhos aleijados aproximavam-se respeitosos e exclamavam, né? Não deveríeis partir. Ou seja, as pessoas sabendo que ele ia para Roma, né? Todos foram encontrar com ele para dar para se despedir, para dar o seu manifestar a sua solidariedade. Velhos, crianças, todos os cristãos possíveis ali da região foram encontrá-lo. Mulheres humildes agradeciam os benefícios recebidos de suas mãos. Doentes, curados, comentavam a colônia de trabalho que ele sugerira e ajudara a fundar na igreja de Jerusalém e proclamavam sua gratidão em altas vozes. Ou seja, muitas coisas que ele havia feito para beneficiar aquelas pessoas, eles estavam ali falando, né, de tudo o bem que ele havia feito. Os gentios convertidos ao evangelho beijavam-lhe as mãos, murmurando: quem nos ensinará doravante a sermos filhos do Altíssimo? Meninos amorosos apegavam-se-lhe a túnica sob os olhares de mães consternadas. Todos lhe pediam que ficasse, que não partisse, que voltasse breve para os serviços abençoados de Jesus. Subitamente recordou a velha cena da prisão de Pedro, quando ele, Paulo, arvorado em verdugo dos discípulos do Evangelho, visitara a igreja de Jerusalém, chefiando uma expedição punitiva. Subitamente ele lembrou da época em que ele era um doutor da lei e que havia, né, sido o chefe da guarda, né, que fora prender Pedro em Jerusalém. Aqueles carinhos do povo lhe falavam brandamente a alma. Significavam que já não era o algoz implacável que até então não pudera compreender a misericórdia divina. Traduziam a quitação do seu débito com a alma do povo, exatamente, né? Ele se sentia naturalmente muito culpado por tudo que ele havia feito antes de encontrar Jesus na porta de Damasco. Mas o seu trabalho, depois disso, em favor da divulgação do evangelho, sobretudo para os gentios, né, a defesa do cristianismo e tudo mais, fez com que as pessoas, nesse momento em que ele estava sendo levado para ser julgado em Roma e tudo mais, demonstrassem todo um amor por ele. O que deu a ele é que ele pôde, com isso, entender, né, aqueles cristãos todos demonstrando amor por ele, que ele, de alguma forma, havia superado aquele passado negativo, quando ele havia sido perseguidor terrível dos cristãos, né? De consciência um tanto aliviada, recordou-se de Abigail e começou a chorar. Sentia-se ali como no seio dos filhos do Calvário, que o abraçavam reconhecidos. Aqueles mendigos, aqueles aleijados, aquelas criancinhas eram a sua família.
naquele inesquecível minuto de sua vida, sentia-se plenamente identificado no ritmo da harmonia universal. Brisas suaves de mundos diferentes balsamizavam-lhe a alma, como se houvesse atingido uma região divina, depois de vencer grande batalha. Pela primeira vez, alguns pequeninos chamaram-lhe pai. Inclinou-se com mais ternura para as criancinhas que o rodeavam. Né? Para as criancinhas que o rodeavam, interpretava todos os episódios daquela hora inolvidável como uma bênção de Jesus, que o ligava a todos os seres. À sua frente, o oceano em calma assemelhava-se a um caminho infinito e promissor de misteriosas e inefáveis belezas, né? Olha que interessante, né? Olha que interessante, porque ele aqui, né? Ele aqui está o quê? Ele está justamente fazendo um comparativo entre a época em que ele foi um perseguidor extremamente odiado pelos cristãos e agora, né, ele havia conseguido mudar a visão que os cristãos tinham dele, a ponto das crianças, inclusive, chamarem-no de pai. Né? Então, ele meio que se sentia confortado e talvez até redimido, né, dos erros do pretérito. Júlio, o centurião da guarda, aproximou-se comovido e falou com brandura. Infelizmente, chegou o momento de partir. E testemunha das manifestações tributadas ao apóstolo, também ele tinha os olhos úmidos. Muitos réus que lhe haviam já deparado naquelas circunstâncias e eram todos revoltados, desesperados ou penitentes, arrependidos. Aquele, porém, estava sereno e quase feliz. Ou seja, o centurião já havia, né, observado da mesma situação, quando estão sendo levados a julgamento em Roma, né, muitos réus se mostrando, né, desesperados, revoltados, arrependidos, mas Paulo estava absolutamente sereno, né? Júbilo indizível lhe transbordava dos olhos brilhantes. Além disso, sabia que aquele homem dedicado ao bem de todas as criaturas não cometera falta alguma. Por isso mesmo, conservou-se ao seu lado, como querendo compartilhar dos transportes afetuosos do povo, como a demonstrar a consideração que lhe merecia. Ou seja, o próprio centurião queria desfrutar dos conhecimentos de Paulo de Tarso. Ele tinha certeza que Paulo de Tarso não tinha culpa de coisa alguma, né? Mas ele tinha que cumprir a ordem. O apóstolo dos gentios abraçou os amigos pela última vez. Todos choravam discretamente, à maneira dos sinceros discípulos de Jesus, que não planteiam sem consolo. As mães ajoelhavam-se com os filhinhos na areia alva, os velhos apoiando-se a rudes cajados, com imenso esforço. Todos os que abraçavam o campeão do Evangelho punham-se de joelhos, rogando ao Senhor que abençoasse o seu novo roteiro. Concluídas as despedidas, Paulo acentuava com serenidade heróica. Choremos de alegria, irmãos. Não há maior glória neste mundo que o de estar o homem a caminho de Jesus Cristo. O Mestre foi ao encontro do Pai através dos martírios da cruz. Abençoemos nossa cruz de cada dia. É preciso trazermos as marcas do Senhor Jesus. Não acredito possa voltar aqui com este alquebrado corpo de minhas lutas materiais. Espero que o Senhor me conceda o derradeiro testemunho em Roma. Entretanto, estarei convosco pelo coração. Voltarei às nossas igrejas em espírito,
Cooperarei no vosso esforço nos dias mais amargos. A morte não nos separará, tal como não separou o Senhor da comunidade dos discípulos. Nunca estaremos distantes uns dos outros. E por isso mesmo, prometeu Jesus que estaria ao nosso lado até ao fim dos séculos. Olha que interessante ele falando aqui, né? Quando as pessoas estavam tão assim tristes, né? Pensando que ele ia embora e querendo que ele não fosse, aquela coisa toda, ele começa a dizer que pelo corpo dele velho, pela idade e tudo mais, que ele não acreditava que ele fosse voltar e que ele fosse realmente prestar o último testemunho da sua fé cristã em Roma. Mas ele falou que isso não significava que ele não estaria ao lado deles, né? Que ele estaria junto com eles em espírito, que ele os visitaria em espírito, da mesma forma que Jesus havia também prometido permanecer conosco até o fim dos séculos. E ele disse que ele faria a mesma coisa, né? Júlio ouviu a exortação comovidamente. Lucas e Aristarco soluçavam baixinho. A seguir, o apóstolo tomou o braço do médico amigo e, seguido de perto pelo centurião, caminhou resoluto e sereno em demanda do barco. Foi na direção do barco que ele ia viajar, né? Centenas de pessoas acompanharam as manobras da largada, em santificado recolhimento, regado de lágrimas e preces. Enquanto o navio se afastava lento, Paulo e os companheiros contemplavam Cesareia, de olhos umedecidos. A multidão silenciosa dos que ficavam em pranto acenava e ondeava na praia, que a distância aos poucos diluía. Jubiloso e reconhecido, Paulo de Tarso descansava o olhar no campo de suas lutas acerbas, meditando nos longos anos de viltas e reparações necessárias. Ele ficou pensando, né? O que foi a vida dele nesses últimos anos? Tantas lutas, tantas reparações que ele havia tido a necessidade de fazer em virtude do seu comportamento anterior, né? Recordava a infância, os primeiros sonhos da juventude, as inquietações da mocidade, os serviços dignificantes do Cristo, sentindo que deixava a Palestina para sempre. Grandiosos pensamentos o empolgavam quando Lucas se aproximou e, apontando à distância os amigos que continuavam genuflexos, exclamou brandamente: poucos fatos me comoveram tanto no mundo como este. Registrarei nas minhas anotações como foste amado, por quantos receberam das tuas mãos fraternais o benefício de Jesus. Lucas dizendo que ia registrar esse amor que Paulo de Tarso conseguiu, né, despertar no coração dos cristãos. Paulo pareceu ponderar profundamente a advertência e acentuou: não, Lucas, não escrevas sobre virtudes que não tenho. Olha a humildade dele, gente. Não escrevas sobre virtudes que não tenho. Se me amas, não deves expor meu nome a falsos julgamentos. Deves falar, isso sim, das perseguições por mim movidas aos seguidores do Santo Evangelho. Do favor que o Mestre me dispensou às portas de Damasco. Para que os homens mais empedernidos não desesperem da salvação e aguardem a sua misericórdia no momento justo. Citarás os combates que temos travado desde o primeiro instante, em face das imposições do farisaísmo e das hipocrisias do nosso tempo. Comentarás os obstáculos vencidos, as humilhações dolorosas, as dificuldades sem conta, para que os futuros discípulos não esperem a redenção espiritual com o repouso fácil do mundo, falso, aliás, do mundo, confiantes no favor incompreensível dos deuses, e sim com trabalhos ásperos. Com trabalhos ásperos.
com sacrifícios abençoados pelos aperfeiçoamentos de si mesmos. Falarás de nossos reencontros com os homens poderosos e cultos, de nossos serviços junto aos desfavorecidos da sorte, para que os seguidores do Evangelho no futuro não se arreceiem das situações mais difíceis e escabrosas, conscientes de que os mensageiros do Mestre os assistirão, sempre que se tornem instrumentos legítimos da fraternidade e do amor, ao longo dos caminhos que se desdobram à evolução da humanidade. Gente, que lindo, né? Quando ele fala, né? Quando ele fala que Lucas não deve falar do quanto ele foi amado, mas dos erros que ele cometeu e da misericórdia de Jesus ao abrir os olhos dele nas portas de Damasco. Deve falar das dificuldades que ele enfrentou, mas que mesmo assim ele continuou lutando para divulgar o Evangelho do Cristo, apesar de todas as coisas, para que isso inspirasse os cristãos do futuro que iriam passar, nós sabemos, por muitas provas semelhantes, né? Que não desistissem, porque sempre teriam, né, o apoio da espiritualidade amiga, da espiritualidade superior. A mesma coisa nós podemos considerar para os dias de hoje, não é? Os dias de hoje. Jesus não nos desampara. Os amigos espirituais não nos desamparam desde que nós estejamos seguindo no caminho do bem, desde que nós estejamos buscando viver segundo os ditames do Evangelho do Senhor. Muito lindo, né? Muito lindo. Eu vou prosseguir um pouquinho, gente, porque estamos quase no final do capítulo, para que a gente não interrompa aqui, né? E depois de longa pausa, em que observou a atenção com que Lucas lhe acompanhou os inspirados raciocínios, prosseguiu em tom sereno e firme. Cala sempre, porém, as considerações, os favores que tenhamos recolhido na tarefa, porque esse galardão só pertence a Jesus. Foi ele quem removeu nossas misérias angustiosas, enchendo o nosso vácuo. Foi sua mão que nos tomou caridosamente e nos reconduziu ao caminho santo. Não me contaste tuas lutas amargurosas no passado distante? Não te contei como fui perverso e ignorante em outros tempos? Assim como iluminou minhas veredas sombrias as portas de Damasco, levou-te ele à igreja de Antioquia para que eu me ouvisse as verdades eternais. Por mais que tenhamos estudado, sentimos um abismo entre nós e a sabedoria eterna. Por mais que tenhamos trabalhado, não nos encontramos dignos daquele que nos assiste e guia desde o primeiro instante de nossa vida. Nada possuímos de nós mesmos. O Senhor enche o vácuo de nossa alma e opera o bem que não possuímos. Olha que lindo, gente, que coisa linda. Esses velhinhos trêmulos que nos abraçaram em lágrimas, as crianças que nos beijaram com ternura, fizeram-no ao Cristo. Não a eles, estavam beijando a Jesus. Não. Tiago e os companheiros não vieram de Jerusalém tão só para manifestar-nos sua fraternidade afetuosa. Vieram trazer testemunhos de amor ao Mestre, ou seja, todas as homenagens que ele recebeu ali, ele estava dizendo, não eram para ele, eram para Jesus. E, efetivamente, né? Se nós considerarmos, eram para Jesus, porque ele estava ali representando Jesus. Né? Ao Mestre que nos reuniu na mesma vibração de solidariedade sacrossanta. Embora não saibam traduzir o mecanismo oculto dessas emoções grandiosas e sublimes. No meio de tudo isso, Lucas, fomos apenas míseros servos que se aproveitaram dos bens do Senhor para pagar as próprias dívidas. Olha isso. Fomos humildes servos, apenas míseros, aliás, apenas míseros servos, que se aproveitaram dos bens do Senhor para pagar as próprias dívidas. Ele nos deu a misericórdia para que a justiça se cumprisse. Esses júbilos e essas emoções divinas lhe pertencem.
Não tenhamos, portanto, a mínima preocupação de relatar episódios que deixariam uma porta aberta para a vaidade. Olha isso, gente, olha o cuidado dele, né? Olha o cuidado dele para não despertar a vaidade, quem quer que seja, né? Não tenhamos, portanto, a mínima preocupação de relatar episódios que deixariam uma porta aberta para a vaidade incompreensível. Que nos baste a profunda convicção de havermos liquidado nossos débitos clamorosos. Lucas ouviu admirado essas considerações oportunas e justas, sem saber definir a surpresa que lhe causavam. Tens razão, disse finalmente. Somos fracos demais para nos atribuirmos qualquer valor. Além disso, acrescentou Paulo, a batalha do Cristo está começada. Toda vitória pertencerá ao seu amor e não ao nosso esforço de servos endividados. Escreve, portanto, tuas anotações do modo mais simples e nada comente que não seja para a glorificação do Mestre no seu evangelho imortal. Enquanto Lucas procurava Aristarco para transmitir-lhe aquelas sugestões sábias e afetuosas, o ex-rabino continuou fitando o casario de Cesareia, que se apagava agora no horizonte. A embarcação navegava suavemente, afastando-se da costa. Por longas horas, deixou-se ficar ali, meditando o passado que lhe surgia aos olhos espirituais, qual imenso crepúsculo. Mergulhado nas reminiscências entrecortadas de preces a Jesus, ali permaneceu, em significativo silêncio, até que começaram a brilhar no firmamento, muito azul, os primeiros astros da noite. Gente, que coisa linda, né? Que coisa linda essas últimas palavras, né? Últimas aqui nesse momento, né? Ele ainda vai falar mais com o Lucas, mas essas palavras tão lindas, tão sábias, tão comovedoras de Paulo de Tarso a Lucas, né? Falando que se alguém merece ser exaltado é Jesus e não ele. E ele fala uma coisa muito importante, muito interessante, né? Quando ele diz que eles são devedores, que se valeram dos bens de Jesus para pagar as próprias dívidas. Que lindo, né? Que lindo isso. Os bens de Jesus, o seu evangelho, o seu amor, as suas palavras sábias. Foi propagando o evangelho de Jesus, ou seja, os bens de Jesus que eles conseguiram pagar um pouco das suas dívidas com a lei divina. Muito lindo, gente, muito lindo, emocionante. Esse livro realmente é emocionante, né? Não poucas vezes ele me faz chorar, né? É muito, muito lindo mesmo. Bom, chegamos ao final desse capítulo. Na próxima semana a gente pega o outro, né? Mas vamos ver aqui, nossa querida amiga Miriam Becker fez um comentário, vejamos. Obrigada, Silvia, pelas suas observações deste estudo lindo de hoje. Deixa eu pessoal. Imagina, querida, imagina. O livro é que é maravilhoso, né? É um livro que é maravilhoso demais. Quanta humildade, fé em Jesus deste apóstolo. Com certeza, querida, com certeza. Verem aqui nos dando um tchauzinho, né? Então, ficamos por aqui, agradecendo a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade amiga, né? Por tantos ensinamentos, por esse aprendizado tão maravilhoso e por tanta emoção vivida na tarde de hoje, nesse capítulo, nesse final de capítulo do livro Paulo Estevão, né? Que a paz do Senhor permaneça em nossos corações, que tenhamos um ótimo final de semana e que possamos estar juntos aqui no próximo sábado para dar continuidade aos nossos estudos. Beijo, pessoal. Até às 5 horas, quando temos o estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda, ok? Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.